Eu sou da igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, para mim é um motivo de grande alegria estar nessa extensão da minha família que Deus me concedeu. Vocês fazem parte da minha família, eu tenho certeza disso. E nesse contexto, eu só quero aqui compartilhar a presença do Senhor com alegria e com satisfação na noite do dia de hoje. Eu não espero que você vai encontrar palavras de um grande pregador. Na realidade, eu gosto de fazer uma reflexão da palavra e compartilhar a presença do Senhor juntamente com as pessoas que estão juntas comigo. E eu creio que o Senhor se faz presente aqui nesse lugar. Eu tive a oportunidade de contemplar a alegria, a satisfação, a comunhão, o zelo, o trato, o gozo em cada um que se fez presente aqui ministrando louvor. Como a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, nós que somos crentes acreditamos nisso porque a palavra do Senhor é quem nos revela. E aqui também é citado na Bíblia que onde tem 2 ou 3 reunidos na presença do Senhor, Ele se faz presente nesse meio. Deus está aqui nesse lugar. Irmãos, eu me sinto muito alegre, muito honrado e satisfeito por esse convite para vir ministrar esta palavra na noite do dia de hoje. E confesso que essa alegria está no meu interior em ebulição o tempo todo. E eu quero que quando eu sair daqui desse lugar, eu continue alegre e contente em lembrar dos irmãos que estavam aqui louvando, cultuando a Deus, rendendo ao Senhor uma verdadeira adoração. Irmãos, eu quero ler uma passagem que está no livro de Gênesis, capítulo 6, do versículo 3 ao 22. Depois eu vou ler um pedaço da passagem no livro de Mateus, de uma passagem no livro de Mateus, e outra passagem na segunda epístola de Pedro. Então, agora é Gênesis, capítulo 6, versículo 13 em diante. Aleluia, louvado e santificado seja o nome do Senhor. Amém? Então, assim, o subtítulo diz: Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofé, farás compartimentos da arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para os conservares vivos contigo, macho e fêmea serão. Das aves conforme a sua espécie, 2 animais conforme a sua espécie, ou dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para os conservares em vida. E tu toma para ti toda a comida que se come e ajunta-a para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Louvado e santificado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero ler uma outra passagem aqui, que está no Evangelho de Mateus,
no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 37 ao 39. Mateus 24, 37 ao 39. Aí vocês podem até falar assim: hoje, será que o pastor Luciano trouxe o irmão aqui só para ler a Bíblia? Porque o tempo vai todo embora, não é, irmão? Mas é bom. Amém. Amém. Bom, então está escrito assim, versículo 37 do capítulo 24. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. Agora eu quero ler, para finalizar essa sessão de leitura, né? 2 Pedro, capítulo 2, e versículo 5. Amém. Louvado e santificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém. A 2 Pedro para a gente achar é mais difícil, né, irmão? Já fica lá escondidinho na Bíblia, a gente não é acostumado a abrir todo dia nessa carta. A 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Louvado e santificado é o nome do Senhor por tudo. Eu louvo a Deus. Amém? E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Louvado e santificado seja o nome do Senhor. Amados, eu estava lendo esta passagem, né, há uns dias atrás, e fiquei pensando, poxa, inúmeras vezes eu já preguei falando que Noé pregou a salvação para as pessoas que estavam andando, certo, de uma forma dissoluta, as pessoas que estavam andando em concordância com o pecado, com a sua carne, aquelas pessoas que na realidade guardavam no seu coração a impiedade. Então eu achava que Noé pregava para essas pessoas. E a Bíblia nos diz que Noé era um pregoeiro da justiça. Então, assim, um pregador, ele prega a graça, porque a graça, na realidade, pode levar o pecador a se arrepender, e assim, com isso, ele pode ganhar a salvação. Enquanto que um pregoeiro da justiça, ele fala, ele entrega, ele tem a função de entregar uma mensagem, porém, a mensagem não tem graça. E se não tem graça, certo? Deus, a justiça de Deus não opera a salvação. A justiça de Deus só opera a salvação se houver graça. Então Noé, na realidade, era um pregoeiro da justiça. Aquela arca foi um instrumento de condenação. Então, eu quero falar, irmãos, uma coisa interessante. É que Noé gastou muito tempo da sua vida para construir uma arca que incidia em destruir a humanidade, que incidia em salvar a si e mais 7 pessoas, como a Bíblia falou logo no começo. O que sucede? Os estudiosos dizem que Noé começou a construir a arca quando ele tinha 480 anos de idade. Quando tinha 600 anos de idade, Noé concluiu a construção da arca. Então, o que acontece? Daí agora veio o dilúvio. Eu quero falar, irmãos, que eu pensava que nesse período de 120 anos,
que Noé tivera construído a arca de acordo com a engenharia divina, porque tudo foi por determinação de Deus. Cada medida, cada madeira, cada substância de betumação, tudo foi de acordo, certo, às ordenanças, à palavra do próprio Deus. E Noé passou 120 anos da sua vida construindo essa arca. Eu suponho que Noé desmatou, certo, um quadrado quilométrico de árvores para poder construir essa arca. Noé teve o trabalho de aparelhar cada árvore cortada. Noé teve o trabalho de medir essas árvores que ele aparelhava, de serrar no tamanho certo. Então foi um trabalho fora do comum. Não obstante a tudo isso, Noé teve que trazer 2 animais, quer dizer, um casal de cada animal. Noé tinha ali aproximadamente 7.000 espécies de animais. Então aquela embarcação era muito grande. 7.000 espécies, se era casal, ele tinha aproximadamente 14.000 animais com ele. Então essa arca, os estudiosos falam, se fosse um transporte ferroviário, seria um trem de aproximadamente 300 vagões. Era imensa, era muito grande, era perfeita. Porém, Noé fez tudo conforme Deus lhe mandara. Noé construiu essa arca com esmero, construiu com determinação. E Deus encontrou graça em Noé. E Deus viu que Noé, na realidade, deveria ser salvo do meio daquela geração. O que sucede? O que sucede é que o trabalho foi muito maior do que aquilo que eu imagino ou penso. Porque eu, quando era criança, eu me lembro que para pegar um passarinho, eu não sei se alguém já fez isso, a gente armava, certo, uma armadilha ao lado da gaiola com outro passarinho dentro. Ali a gente botava uma comida que pudesse apetecer o passarinho que viria de lá para cá, e a gente esperava um tempão para ver se a gaiola, ou se a salpão, a armadilha pegava esse passarinho. Muitas vezes podia acontecer o espaço de uma manhã, ou de um dia, ou talvez nós não pegássemos. Então eu fico imaginando Noé, o trabalho que ele teve para capturar esses animais, porque era uma determinação do Senhor para ter esses animais na arca. Não obstante, eu quero falar novamente, é que essa arca, essa embarcação com essa estrutura de engenharia divina, só salvou 8 pessoas. O restante das pessoas todas morreram. E acontece, irmãos, que quando veio o dilúvio e as águas subiram e essa arca ficou flutuando por longos dias por sobre as faces das águas, veio um tempo em que o dilúvio cessou e as águas começaram a baixar. E quando as águas baixaram, a arca pousou no Monte Ararat. Eu quero falar para você agora algo muito interessante. Eu quero falar que os ventos, tá certo? Os ventos do Espírito sopraram aquela arca e ela está aqui no dia de hoje. Essa arca está aqui no dia de hoje. Quando Jesus Cristo veio como nosso Salvador, como nosso libertador, como nosso advogado para esta terra, Jesus veio com uma missão específica, uma missão de salvar, a missão de curar, a missão de libertar, a missão de batizar. E Jesus Cristo, quando veio com essa missão, Jesus era missionário, Jesus cumpriu com tudo que Deus o deu para fazer e revelou ao mundo a sua natureza gloriosa. Jesus curou enfermos, Jesus curou leprosos, Jesus curou paralíticos, Jesus fez mudos falarem, Jesus fez surdos ouvirem, Jesus fez mortos ressuscitarem, Jesus fez cegos enxergarem. Jesus está aqui nesta noite, aqui, presente neste lugar conosco. Eu quero falar que Jesus fez e fará muito mais por nós em todo o tempo da nossa existência. E a nossa existência não será dividida em dias, em semanas, em meses, nem em anos. Nós temos uma existência eterna. Nós vamos sair daqui e vamos ficar com Cristo por todo o tempo na eternidade. Eu quero falar, irmãos, algo interessante, algo da parte de Deus. Quando eu falei que os ventos do Espírito sopraram essa arca, e essa arca está aqui neste lugar hoje, eu quero falar das maravilhas
que Jesus faz. Irmãos, quando Jesus curou, quando Jesus libertou, quando Jesus batizou, quando Jesus ressuscitou, e hoje nós estamos aqui por causa do poder da ressurreição, o apóstolo Paulo falou na linguagem de hoje, tudo que eu quero é conhecer mais a Cristo e sentir em mim o poder da ressurreição. Eu quero também me tornar como Ele na sua morte e tomar parte do seu sofrimento, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. O que eu quero, irmãos, é desfrutar o poder da ressurreição de uma forma verdadeira. Você sabe o que acontece? Esse Jesus que veio aqui com a missão de nos salvar, Jesus era carpinteiro, irmãos. Jesus manuseava prego, Jesus manuseava serrote, Jesus manuseava martelo, Jesus manuseava madeira. Jesus, na realidade, era o dono de todas as coisas. Você sabe o que acontece, irmãos? Fizeram por Jesus o seguinte: condenaram Jesus à morte, e à morte de cruz. Jesus sabia que essa condenação sobreviria a ele, mas essa condenação incidiria na sua libertação. Então o que acontece? As pessoas colocaram, sobre Jesus 2 pedaços de madeira. Um pedaço de madeira era vertical, o outro era horizontal. Eu quero lhe falar com toda a propriedade de espírito, de alma e de corpo, que com esses 2 pedaços de madeira, Jesus construiu uma arca de maneira que pudesse salvar toda a humanidade, e você está dentro dessa arca. Louvado e santificado seja o nome do Senhor. Então eu louvo a Jesus, porque Jesus me deu essa oportunidade de entender dessa forma, sobre uma revelação do Espírito, que Ele construiu com 2 pedaços de madeira que Ele não cortou, Ele não serrou. Serraram e puseram Ele ali suspenso entre o céu e a terra, esvaindo a sua última gota de sangue para tornar real o sonho da imortalidade para a sua vida, que você está aqui hoje. Para a minha vida, que estou aqui hoje também. Irmãos, eu quero falar para vocês que quando eu falo de Cristo, quando eu falo da palavra do Senhor, quando eu ministro essa palavra que você está ouvindo nessa noite, eu sou a primeira pessoa a recebê-la e a ouvir também, porque aqui a palavra Senhor quer dizer o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está presente, aí existe a liberdade. Aqui tem liberdade, aqui tem liberdade. Louvado e santificado seja o nome do Senhor. Eu quero falar um pouco de mim, irmãos, para que você me conheça. Olha, antes de falar de mim, eu quero falar o seguinte: a oração do justo, ela vale muito em seus efeitos. Você pode ter certeza disso. Eu creio que cada um de nós deve assimilar a pessoalidade de Jesus. Jesus está aqui, irmão. Ele está aqui, e a pessoa dele está aqui, tanto dentro quanto fora da gente. Então a gente precisa assimilar essa pessoa maravilhosa, essa pessoa divina, essa pessoa santa, certo? Como um habitante, certo? No nosso corpo, como sua morada. Louvado e santificado seja o nome do Senhor. Irmãos, a oração é a alavanca que força a tampa da caixa dos mistérios sagrados. Quando você ora, você consegue abrir a tampa dessa caixa. E quando você abre a tampa dessa caixa, você tem acesso aos tesouros ocultos que estão escondidos no interior dessa caixa. Ore, não deixe de orar. Ore, clame, suplique, porque através do seu gemido você vai mover as mãos de Deus. Sabe o que acontece? Eu era um viciado em droga. Eu tive uma parte da minha vida que eu vivi bem. Eu tinha praticamente tudo que eu queria. Eu ganhava bem. Eu era professor. Hoje sou aposentado. Eu trabalhava em indústria química farmacêutica. Eu trabalhava na droga farma. Tive vários empregos bons. Trabalhei em banco. E aí, irmão, isso acontece, mas eu sempre fui curtidor, sempre gostei de droga, de prostituição, de bebida, sempre gostei de farra, sempre gostei de prazer, sempre gostei de engano, entende? Mas tem um momento em que, quando você está inserido dentro do plano de Deus,
e alguém clama ao seu favor, você pode ter certeza que nessa hora você vai ter a convicção. Por quê? Que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Irmãos, eu era morto, mas revivi. Eu era perdido, mas me encontrei. Não por mim mesmo, mas sim pelo amor de Jesus Cristo, quando Ele me tocou. Aleluia! Louvado e santificado seja o nome do Senhor. Enquanto, irmãos, eu estava ali perdido, eu tinha uma mãe, eu tinha um pai, eu tinha irmãos e eu tinha irmãs que oravam por mim. Senhor, liberta o meu filho. O Senhor, liberta o meu irmão. O Senhor, tem misericórdia. Não deixa que ele se perca. Eu fui criado em um lar evangélico, mas eu me distanciei. Eu me adequei ao pecado, eu me adequei ao engano e eu fui entregue aos prazeres da vida e vivi uma vida dissoluta e me acostumei com ela e perdi a oportunidade de servir ao Senhor desde a minha mocidade. Porque se eu tivesse servido ao Senhor desde a minha mocidade, eu tinha rendido muitos mais frutos para o reino do que o que eu rendi. Então o que acontece? Acontece que eu era um sepulcro, irmão. A minha vida era um sepulcro, não um sepulcro caiado, mas sim um sepulcro contaminado pelas marcas do pecado, pelas chagas da impiedade. Eu era um sepulcro desta forma. É por isso que eu digo que eu era morto, mas revivi. Irmãos, quando eu falo que a oração do justo vale muito em seus efeitos, é o seguinte: como eu era um sepulcro, eu estava morto, eu estava ali dentro do sepulcro. E na porta daquele sepulcro tinha uma pedra. Tinha uma pedra que impedia que eu saísse, porque eu estava ali morto, inerte, sem poder contribuir, certo, com a ordem social, sem poder contribuir com o reino espiritual. Eu era uma pessoa inativa. Então o que acontece? A oração dos meus pais, a oração de uma igreja, a oração de outros intercessores, a oração de outras pessoas que me amavam, que queriam a minha liberdade, foi como se Jesus tivesse parado na porta do sepulcro de Lázaro e dissesse para eles: orem, se você orar, a pedra vai remover, se você orar, o milagre vai acontecer. Ore. E alguém orou, irmão, e alguém clamou, e alguém suplicou, e essa pedra foi removida, e para a glória de Deus eu estou aqui. Aleluia! Louvado e santificado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu não sei o quanto eu devo agradecer a Deus por tudo que Ele fez por mim. E eu tenho certeza, irmãos, que a gente precisa entender que aquilo que o olho não viu e que o ouvido não ouviu e jamais alguém pensou que podia acontecer, foi o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ontem minha irmã chegou para mim e perguntou-me assim: Dilson, poxa, você está tanto tempo com esse carro já, se você tem problema de coluna, esse carro é baixinho, aí quando eu levanto eu sinto realmente dor. Aí ela falou: poxa, eu quero que Deus lhe abençoe e você possa trocar de carro. Irmão, sabe o que acontece? Antigamente, eu vou falar para você, eu confronto a minha vida hoje com a palavra, porque a palavra é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Isso é verdade, irmão, é verdade. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e está apta a discernir os pensamentos e as intenções do homem. Sabe o que acontece? A Bíblia diz que Deus deu aos seres humanos inteligência e consciência, e ninguém pode se esconder atrás de si mesmo. Aí minha irmã falando isso, aí eu fiquei pensando assim: poxa, o apóstolo Paulo disse que antigamente eu achava que algumas coisas eram muito importantes, hoje eu as considero sem valor algum, por causa de tudo que Deus fez por mim. Você sabe o que acontece? Eu achava que um carro novo era uma coisa interessante, eu achava que era muito interessante, mas hoje eu parei assim e falei: rapaz, sabe o que acontece? Vá lá que eu ganho um carro novo e perca a minha salvação. Então eu prefiro, sabe o que, irmão? Eu prefiro fazer o seguinte: onde está o meu tesouro, ali está o meu coração. Aí eu almejo, na realidade, certo? Assim, se a pessoa for gananciosa, eu não tenho nada contra quem é ganancioso. Agora eu tenho uma ambição,
Eu tenho uma missão assim, ó, de ajuntar tesouro lá na eternidade. Aleluia. Para ir para o céu, irmão. E para encontrar você lá. E lá eu lhe dar um abraço com um corpo glorioso. E o nome do Senhor sendo glorificado em nossas vidas. E o Senhor seja a nossa luz perpétua. O Senhor seja a nossa glória. Então esse é o meu grande desejo, irmão. O meu grande desejo e a minha esperança, como o apóstolo Paulo fala, são de nunca falhar com o meu dever, para que sempre agora e ainda mais eu tenha muita coragem e assim em tudo que eu venha fazer e dizer, eu possa levar outras pessoas a reconhecerem a grandeza de Cristo. Porque para mim é Cristo. Viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Irmãos, quando uma pessoa fala algo dessa natureza, eu entendo como a gente deve valorizar a vida eterna. Como a gente deve valorizar as nossas dificuldades também. Você tem que entender, irmão, que em tudo você deve dar graça. E quando você tem essa propensão de coração aberto a dar graça em tudo, você pode ter certeza que Deus lhe dá assistência em toda situação e não tem crise que você não supere, porque Deus está com você. E para Deus não existe crise. Deus nunca perdeu uma batalha. Deus está com você, irmão. Deus está aqui agora. Então por que eu vou me importar com um carro novo se eu sei que ele tem algo muito melhor preparado para mim na eternidade? A nossa vida não se resume no aqui e no agora. Eu quero falar uma coisa para você. Olha, os testes tanto manifestam quanto desenvolvem o caráter de alguém. E a vida toda é um teste. Eu quero que você venha comigo e raciocine no que eu estou falando. Se a vida toda é um teste, cada ato seu aqui na terra, certo? É um quesito que está sendo avaliado lá na eternidade. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Bom, você pode ter certeza que quando você for se apresentar na presença do Senhor, Ele vai lhe avaliar pela sua obra, pelas suas obras, aquilo que você fez. Então eu quero falar, bom, se na realidade essa vida é um teste, o apóstolo Paulo chegou para Timóteo e falou: procure se apresentar a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu pergunto, como poderemos nos apresentar aprovados ou reprovados se não estivermos passando por um teste? Tem como? Não tem como, irmãos. Então a gente está passando por um teste. E não obstante tudo isso, aí Moisés, há mais ou menos 2000 anos antes do apóstolo Paulo ter dito isso, ele falou o seguinte: 1000 anos para Deus é como um dia. É como o dia de ontem que se passou. É como a hora noturna que passa depressa. Bom, aí eu fiquei pensando, se 1000 anos para Deus é como um dia, o que seria para Deus o meu tempo de vida útil? Que são 70 anos. Aí eu fiz uma conta, aproximadamente a 1 hora e 42 minutos. O tempo exato de um teste. Então, irmão, você sabe o que acontece? Eu quero consumar essa mensagem falando assim. Quando você vai fazer um concurso, que é um teste, quando você vai fazer um vestibular, que é um teste, você passa por um processo, um período preparatório antes de fazer esse vestibular. Então você estuda, você abdica determinadas coisas, você omite na realidade, certo, de fazer coisas que você fazia antes, e você tolhe a sua liberdade para poder fazer um teste posteriormente. Então você tem um objetivo de se preparar para estar ali capaz e instruído para fazer aquela prova. Não só você age dessa forma, outras pessoas também agem assim. De repente chega o dia desse teste e você faz esse teste. Depois que você faz esse teste, você fica em uma tremenda expectativa. Que expectativa? A expectativa do resultado. Você espera receber o resultado. O resultado sai no final do ano. Daqui para lá, você vai ficar em êxtase, você vai ficar o tempo todo apreensivo. De repente chegou o resultado e você passou no teste. Que alegria, que coisa boa. Mas chegou o resultado, alguém não passou no teste. Poxa, essa pessoa vai ficar moribunda, essa pessoa vai ficar triste, essa pessoa vai ficar abatida, cabisbaixa e taciturna. Então você sabe o que acontece? Essa pessoa que não passou no teste, ela ficou triste. Assim é lá. Todo mundo vai apresentar, irmão, o fogo vai ter que entregar quem ele queimou, a água vai ter que entregar quem ela afogou, a terra vai ter que entregar quem ela sepultou.
todos eles vão ter que entregar. Todo mundo vai estar na presença do Senhor para saber o resultado. E agora, todo mundo esperando o resultado do teste. Uns vão se alegrar porque vão encontrar conosco lá na glória. Outros vão ficar tristes, porque infelizmente, tanto o inferno quanto o céu foi feito por Deus com um objetivo específico: mandar aquele que lhe apraz. Portanto, irmão, só nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o teu resplendor a lua te alumiará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto findarão, e todos os do teu povo serão justos, serão renovos, por Deus plantados, obras das mãos de Deus, para que Deus seja glorificado, louvado e santificado seja o nome do Senhor. Então eu tenho certeza absoluta, irmãos, que eu estou aqui para compartilhar uma presença com você, que posteriormente a gente vai estar junto gozando dela o tempo todo. Deus abençoe a todos. Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Amém. Pastor Cristiano. Glória a Deus. Amém? Eu tinha visto o Gilson pregar várias vezes. Eu acompanho ele lá nas lives com o pastor Cosme. E no centro de recuperação também, umas pregações que são. E eu estava falando hoje que eu trago as pessoas aqui de acordo com o perfil. Por quê? Eu trouxe. Você reparou que eu trouxe um segmento de mensagem? O Dilson, ele compartilha da mesma fé que eu. Ele compartilha da mesma ideologia de pensamento em relação a Cristo e à igreja. Sabe o que é bom? É que a gente não tem aquele amor por esse lugar. Nosso amor é o mesmo amor, é o amor por Cristo. E eu louvo a Deus pela vida dele. Eu sabia o que vinha aparecer hoje aqui. Eu sabia o que ia ser pregado hoje aqui. Eu sabia o que Jesus ia falar hoje aqui. Eu sabia. E eu fiquei feliz porque Deus falou no meu coração. Deus falou no meu coração. Construa a sua arca. Construa o seu lugar no céu. Garanta o seu lugar. Noé garantiu e Jesus consumou. Amém? Vou te abraçar, irmão. Tu é bênção de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém, gente? Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Falta 5 minutos, 10 minutos para as 9. 10 para as 9 horas. E eu queria, nesta noite, como eu sempre termino, orando. E Deus pregando ali, algo me chamou dentro do meu coração a atenção. A oração de um justo pode muitos seus efeitos. Irmão, isso toca no meu coração porque eu sou fruto disso. Alguém orou por mim. Alguém não desistiu de mim. Alguém dobrava o joelho por mim. A minha mulher testemunha. Eu tinha uma avó que eu fui criado com ela. E eu doidão dentro de casa, fumando 2 carteiras de cigarro por dia. E meus tios querem me botar para fora de casa. E minha avó dizia: deixa o menino aí. Deixa ele aí. Ele aí é melhor do que ele lá no mundo roubando, fazendo coisa errada. E eu estudando eletrônica na época, e meus tios, alguns sem entendimento, me chotando dentro de casa. E eu fui um menino que cresci rejeitado. Fui rejeitado quando era pequeno, cresci rejeitado. Saí de casa com 12 anos, fui morar com minha avó. E chegou um tempo que eu achava que ninguém me amava, ninguém gostava de mim. A minha vida é dizer, eu nasci para sofrer. Com 13 anos me deram uma facada. Mas tinha uma senhora ali, de joelho no chão, orando por mim. E eu agradeço a Deus pela oração dela, porque foi ela que plantou a primeira semente quando eu tinha 9 meses de idade. Chegou na igreja e apresentou a Deus e disse assim: meu neto vai ser um pregador do evangelho. E ela não ficou na palavra, ela orou. Ela pagou um preço.
Se a família daquele rapaz aí que está ali, que pregou aqui agora, não tivesse orado por ele, ele não estaria aqui para pregar, para contar a história. Lembre, você é o justo de Deus. Ore pelas pessoas que você ama. Ore pela sua família. Ore pelo aquele que ninguém dá um conto, que todo mundo diz assim, não tem jeito. Ore. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Estava falando ali. Deus falou no meu coração. Por isso que eu não desisto da minha família. Glória a Deus. E eu queria terminar esse culto hoje orando pela família. Orando pelas pessoas que você sabe que o mundo está condenando. As pessoas que todo mundo diz assim, ó, não tem mais jeito. Você está construindo uma arca para salvar a sua família. Como Moisés, como Noé. Amém? Senhor nosso Deus. Obrigado, Pai, por essa palavra, Pai. Obrigado, Pai, porque o teu servo, Senhor, com um jeitinho simples, humilde, manso, trouxe, Senhor, uma revelação dos céus para os nossos corações. Obrigado porque tu usou, Senhor, o teu servo nesta noite para falar com todos nós. E ouvindo a palavra que o teu servo estava, Senhor, trazendo, que o Senhor colocou no coração dele, me fez lembrar, Senhor, da minha missão. Me fez lembrar, Senhor, do propósito que o Senhor colocou em meu coração. Senhor, eu tenho que construir a arca. Nós temos que construir a arca. Noé, Senhor, construiu a arca e salvou a sua família. Ah, Senhor, Noé cortou madeira, Noé construiu aquele barco imenso. Foram 120 anos. O Senhor também, Senhor, fez a mesma coisa. Ah, Senhor, quando o teu servo falou, Senhor, do pinche, eu lembrei do teu sangue que vedou a arca. O teu sangue escorreu pelaquela cruz. O teu sangue, Senhor, selou a nova aliança. O teu sangue, Senhor, nos fez, Senhor, a noiva apaixonada. O teu sangue nos deu, Senhor, o livre acesso ao teu trono. O teu sangue, Senhor, nos salvou, nos redimiu. O teu sangue, Senhor, nos trouxe para o teu reino. O teu sangue, Pai, nos colocou aqui como justos do Senhor, Pai. Ah, Senhor, na posição de Noé. Então, Deus, em nome do Senhor amado, teu Filho glorioso, Santo Senhor Jesus, eu oro, Pai, pela nossa família. Eu oro pelas pessoas que não estão aqui, Senhor, que estão desacreditadas, que estão lá, Senhor, cegas, no mundo perdidas, Pai. Ah, Senhor, as pessoas olham e dizem, olha, não tem mais jeito. As pessoas olham e dizem, ah, está no sepulcro. Mas como o teu servo falou aqui, a oração é a alavanca que força a tampa da caixa. Aleluia. Ah, Senhor, então nós oramos, então nós clamamos, então nós pedimos, então, Pai, nós gritamos, Pai, salva a nossa casa, salva a nossa família, salva aquele que amamos, salva, Pai. Nós vamos remover a tampa da caixa através da oração. Nós vamos, Pai, remover a tampa da caixa através da nossa fé, porque, Pai, nós sabemos que essa alavanca da fé irá remover essa pedra e vai tirar o Lázaro que está lá dentro do sepulcro, e o Senhor vai dizer, Lázaro, sai para fora e vem em minha direção, e eles vão vir em tua direção, Pai. Que estava morto vai ser ressuscitado, o que está perdido vai ser achado, o que está, Senhor, desacreditado, agora, meu Pai, vai ser notório a presença do Senhor na vida dele. Nós cremos, Pai, que não se perderá nenhum da nossa casa. Não se perdeu na casa de Noé.
não se perdeu. E na nossa casa não irá se perder. Por isso, Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço pela oportunidade do teu servo vir aqui trazer essa palavra. E que essa palavra jamais saia do nosso coração. A oração é a alavanca que levanta a tampa da caixa. E quando ela ser levantada, o teu tesouro será visto. O teu tesouro será visto. Aleluia. Aleluia, Senhor. Estenda as mãos assim. Que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o seu rosto. Que o Senhor tenha bondade de ti, tenha misericórdia de ti, e que o Senhor te dê a paz. E que a paz do Espírito Santo acompanhe você onde quer que você vá. Que ela vá na sua frente, que ela lhe conduza até sua casa. E ao chegar em casa com essa paz, que ela seja manifesta a todas as pessoas que lá se habitam. E que essa paz seja constante na vida de todos eles, até a consumação dos séculos, até a tua vinda, até nós nos encontrarmos, Senhor, no teu reino. Em nome do Senhor Jesus. Vá em paz, Deus te abençoe. Até terça-feira, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus.